Todos estão com o microfone aí, porque hoje está vazio e a voz vai vir um pouco no... Amém? Então vamos estar vendo a nossa leitura aqui, nesse estudo. Quero cumprimentar a Madre Igreja na santa, maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E os amados irmãos que estão nos assistindo também pelo vídeo, que Deus assim possa estar abençoando a cada um deles. Amém? Então a lição número 11, que nos fala assim nesta noite, vai estar nos ensinando aqui nesta noite, que fala assim: uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Eu, estudando essa lição, eu achei maravilhosa essa lição aqui para nossas vidas de hoje. Isso aí daqui pode também estar tirando uma pregação para os cultos de família que nós temos aqui na casa do Senhor. Amém? Então o tópico, o texto oro dessa noite nos fala assim: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Isso se encontra em Atos capítulo 10, versículo 47. Verdade prática: o espírito da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz exceção de pessoas. Então nós vamos ver aqui, já diz entre irmão, que Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Ele veio para todos, mas para todos que aquele que nele crê. Amém? Então a lição vai estar falando muito sobre a crença de nós, sobre realmente a palavra de Deus. E sabemos que a palavra de Deus ela é a única que pode salvar o homem. Amém? A palavra, a nossa fé e a crença em Jesus Cristo. Esse lado aqui não pega a claridade da luz. Meus amados irmãos, então vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 10, versículo 8 em diante, e depois 21 até o 48. Gostaria de pedir para o nosso presbítero Amarildo, por gentileza, está lendo. Atos capítulo 10, versículo 8. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este será com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, um centurião varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que se chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-as para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias.
Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui nesse contexto, amados, foi lido aqui na palavra, que esse homem centurião, ele orava continuamente a Deus. Ele estava sempre buscando a presença de Deus, ele era temente ao Senhor, como diz aqui a leitura, e também fazia caridade. Ele ajudava aqueles que precisavam, que estavam necessitados. Então vemos aqui que não é por obras que nós somos salvos. Nós vamos ver aqui mais na frente. Nós só somos salvos porque nós ouvimos a palavra de Deus. É ela que vai nos salvar. Amém? Então vimos aqui que quando ele estava aqui orando, né, apareceu ali um anjo, conversando com ele, falando com ele, né, que as suas orações tinham chegado ao céu. E as suas obras também tinham chegado ao céu. Então, dá a entender aqui, amados, que as suas orações estão chegando ao céu. O seu clamor, né, não se preocupe. As preocupações que estão tendo, Deus está sabendo de tudo. E aqui nós vemos que esse centurião, ele estava ali buscando a presença de Deus, ele estava ali orando a presença, né, na presença de Deus. E vimos que apareceu ali um anjo para conversar com ele. Amém? Então nós vamos, a decorrer da lição, nós vamos ver aqui, né, como é importante a oração na vida de um homem, na vida de uma mulher. Como é importante nós estarmos orando, conversando com Deus. Então vimos aqui que Pedro também ele estava em oração. Era mais ou menos por volta do meio-dia. A visita do apóstolo Pedro à casa do centurião Cornélio, esse episódio revela que o plano da salvação em Cristo não está restrito a um povo ou cultura, mas a toda a geração. Nós vamos estar aprendendo aqui também nessa noite que os judeus achavam que a salvação era só para eles. Mas nós vamos ver aqui que, através dessa lição, que a salvação veio para todos. Não veio só para os judeus. A salvação alcançou o gentio. E quem foi o primeiro gentio a ser alcançado? O Cornélio. Por quê? Era um homem que estava buscando a presença de Deus. Era um homem que estava realmente temente ao Senhor. Né? Mas isso não levou ele ainda à salvação. Ele precisava realmente que alguém levasse a ele a palavra. Para que essa palavra viesse entrar no seu coração e a crença vinha crescer mais na sua vida espiritual. Que ele vinha ter mais fortalecimento espiritual. Então vimos aqui que o anjo pediu para ele, está chamando a Pedro. Né? O anjo poderia ali pregar a palavra de Deus? Sim, poderia, mas essa não é a função do anjo. Essa é a função da igreja. Ide e pregai a toda criatura o meu evangelho. Deus deixou essa função para mim e para vocês. Está levando a palavra do Senhor. Está realmente pregando a palavra do Senhor. Para que esses que possam ouvir, eles venham ser salvos. E é por isso que Deus, né, pediu para que o anjo o chamasse a Pedro, para que Pedro fosse até ali, né, falar para Cornélio a palavra de Deus. Mas nós vamos ver aqui ao decorrer do estudo que Pedro ele não queria ir, porque os judeus não se misturavam com os gentios. Né? Então nós vamos estar aprendendo nesta noite essa lição. Amém? Foi só uma reflexão para a gente poder entrar nessa lição. Introdução. Irmão Maurício pode ler para nós? Não? Então, irmão Carlos. Nessa semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas de salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10,
é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar todos aqueles que mostrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Então vamos ver aqui que a palavra-chave é aceitação. Ou seja, né, eles aceitaram a palavra de Deus com bom agrado. E vimos que todos aqui, principalmente aqueles que Pedro levou para ser testemunha, né, 6 judeus que foram junto com o apóstolo Pedro, né, ali para servir de testemunha, eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles viram aqueles homens, né, e aquelas mulheres sendo batizadas no Espírito Santo de Deus, da mesma forma que eles foram batizados no Pentecoste. Eles não entenderam, mas ali Pedro ele pôde, através, né, da ministração, da pregação da palavra ali, eles compreenderam nesse momento que Deus não vieram só para eles, que Deus vieram para aqueles que estavam também precisando de ouvir a palavra do Senhor, para aqueles que realmente estavam fervorosos, né, e sedentos de ouvir a palavra do Senhor. E nós vimos que hoje em dia tem muitas pessoas ainda lá fora que estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor. E a igreja tem que estar atenta sobre isso. Então o estudo de hoje vai ser praticamente sobre missão. Né? Vai ser sobre missão. Mas no versículo, no tópico 3, né, nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre isso. Amém? Então o primeiro tópico vai falar assim: a revelação de Deus aos gentios. Primeiro, a visão de Cornélio. Ana Maria, pode ler? A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não é incomum, nas épocas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer, não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo. Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Amém? Então nós podemos ver que o anjo foi ali só para instruir Cornélio a chamar a Pedro. Que isso não é a função da igreja, como eu disse, né? Então vemos aqui que o Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Então podemos dizer que era um homem de oração. Era um homem que realmente buscava a presença de Deus. E foi nessas orações a qual realmente Deus ele pôde mandar ali um anjo para estar falando com ele. Amém? Então vemos aqui que o Cornélio representava um exemplo de maneira como Deus age para conduzir aos homens a salvação. Ele era um centurião romano, um homem de destaque social e militar, mas isso não o tornava automaticamente herdeiro da vida eterna. Então ele era um homem bem conhecido naquele tempo, mas isso não trazia a ele realmente, né, a vida eterna. Não adiantava fazer o que ele estava fazendo sem que alguém levasse ali a palavra. E Deus ali se preocupou com aquele homem.
né? Então, por isso que Deus mandou o anjo ali para estar ali falando com ele a respeito de ele estar chamando o apóstolo Pedro para estar evangelizando ele, para estar levando a palavra para ele. Então, o texto bíblico afirma que ele era piedoso, temente a Deus, e praticava as boas obras, que nós vamos ver aqui em Atos capítulo 10, versículo 2. No entanto, a Escritura também mostra que tais virtudes não eram suficientes para garantir-lhe a salvação. Por ele ter por ele ser piedoso, temente a Deus, né, e praticava as boas obras, não tem, entanto, a Escritura também mostra que tais virtudes não eram suficientes para garantir a salvação. Para poder garantir a salvação, ele tinha esse bom acto aqui, mas ele tinha que também ter o conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha que realmente estar mais próximo de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falar com a gente. Ele orava para Deus, né? E ele precisava que Deus também falasse com ele. E é através da palavra que nós vamos ver Deus falar com a gente. Quando nós abrimos a Bíblia, nós sentimos Deus falar com a gente, né? Deus verbalizando com a gente. Nós verbalizamos a Deus com o nosso joelho no chão e buscando a Ele. E Ele fala em sua resposta através da Bíblia. Através de um pregador, através de um profeta. E assim Deus trabalha na vida do ser humano. Então vemos que Deus trabalhou na vida desse homem dessa forma. Isso reforça a verdade ensinada em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. De que a salvação é um dom de Deus pela graça e não resulta do méritos humanos. A salvação é pela graça de Deus sobre as nossas vidas, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Se não fosse isso, nós não éramos salvos. Então Cornélio precisava ouvir a mensagem de Cristo, pois a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então a nossa fé vai ser só movida, fortalecida, quando nós ouvimos a palavra de Deus. E Cornélio precisava de ouvir essa palavra. Cornélio estava sedento, Cornélio ele orava, ele era temente a Deus, mas ele precisava de ouvir a palavra. Ele precisava de que alguém fosse até ali na sua casa e levasse essa palavra de Deus para ele, para que realmente a sua fé viesse se fortalecer mais ainda, o seu espírito viesse se fortalecer mais ainda, né? E era isso que ele procurava fazer. E aí Deus, ouvindo essas orações dele, né, se preocupou e pediu para que Pedro fosse ali e anunciasse a palavra ao Cornélio. Então a visão que ele recebeu às 3 horas da tarde demonstra como o Senhor responde àqueles que o buscam com seu coração sincero. Ele estava orando e Deus respondeu às suas orações, porque Deus olha o nosso coração, Deus olha realmente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e Deus viu ali que aquele homem ele estava orando com um coração sincero. A palavra de Deus fala que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram Ele em espírito e em verdade. E o Cornélio ele estava orando ao Senhor dessa forma, orando realmente, buscando a presença do Senhor dessa forma. E quando nós buscamos ao Senhor dessa forma, né, em oração, nós tocamos o coração do Senhor. E as nossas orações elas são correspondidas. Amém? A sua oração ela é correspondida. Então, o anjo foi enviado, mas não pregou o Evangelho, porque a proclamação da cruz foi confiada a quem? A igreja. A palavra de Deus foi confiada a nós, para estar levando, né, a palavra da salvação para aqueles que estão aí fora, para aqueles que são desviados da presença do Senhor, para aqueles que precisam realmente estar buscando a presença de Deus. Então nós podemos ver aqui que o anjo foi até a casa dele, aconselhou ele a estar buscando a Pedro, mas não pôde ali pregar o Evangelho, né? Então nós louvamos ao Senhor porque Ele nos deu esse privilégio.
Ele deu esse privilégio para a igreja estar anunciando a palavra da cruz. Amém? Outro ponto importante é que essa revelação marcou a abertura do evangelho aos gentios. Ao Pedro ir até a casa de Cornélio, então abriu ali, vamos dizer assim, um leque para poder os gentios estar ouvindo a palavra do Senhor. Porque até então os judeus ficavam só entre eles. Até então os judeus pregavam só entre eles. Por quê? Porque eles achavam que era só eles que eram salvos. Eles achavam que só a pregação era para eles. Mas Deus quis usar aqui a vida de Cornélio para mostrar que ele veio para todos. Ele não faz exceção de pessoas. Ele está realmente preocupado com todos nós, né, que estamos realmente temente e buscando a presença dele. Até então, a mensagem de Cristo parecia restrita aos judeus, mas Cornélio se tornou símbolo de universidade da graça de Deus para até os dias de hoje. Né? Nós podemos dizer que foi através da vida de Cornélio que a mensagem foi também transmitida para todos aqueles que não eram judeus. O fato de um homem romano ser chamado por Deus evidencia que não existem barreiras de etnia, cultura ou posição social que possam impedir a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Então não há barreira. Pode ser japonês, pode ser africano, pode ser quem quer que seja. Não existem barreiras quando nós levamos a palavra do Senhor para a salvação daqueles que estão necessitados. Então, para mostrar que realmente Deus, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nesse mundo. Porque a palavra de Deus fala que o Deus ele iria para o céu, mas ele iria o quê? Mandar o Consolador. E o Consolador se faz presente. O Consolador se faz presente nesse mundo. E é que a igreja ela deve continuar pregando a palavra da salvação. A igreja deve continuar levando a palavra da salvação, né, para que esses que estão afastados venham, né, até Cristo. Então o fato, né, é que a igreja ela não pode parar. A igreja ela tem que prosseguir levando a palavra do Senhor. Assim podemos ver que o episódio ensina que todo aquele que busca a Deus pode encontrá-lo, pois o Senhor não faz exceção de pessoas. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 10, versículo 34 ao 35. Amém? Então, o primeiro pode ler para mim, por favor? Atos 10, 34 e 35. Atos 10, 34 e 35. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Amém? É comparar a todos aqueles que todas as nações fazem o bem, que é justo e que busca a presença de Deus. Então essa palavra é para esses. Então, segundo, a experiência espiritual de Pedro. Não era para ler? A experiência. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que deixou perplexo. Deus sabia o impacto que a missão da casa de gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessas experiências espirituais, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho ao povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou que por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Amém? Então Pedro,
Então Pedro, ao entrar em oração, teve uma experiência profunda que mudou não apenas a sua visão pessoal, mas também o rumo da história da igreja. Por que isso? Porque Pedro, a visão que Pedro teve nas suas orações também naquele dia, que Pedro estava orando em volta de meio-dia, a palavra do Senhor fala. E ele teve ali uma visão de um lençol branco descendo, com um vaso, com os animais ali, todo tipo de animal. E Deus ali falou para ele: Pedro, come desses animais. Ele falou: jamais eu comeria desses animais, porque eles são impuros, eles são imundos. E Deus falou para ele: como você pode falar algo disso? Se esses animais sou eu que purifiquei, eu que abençoei. Então, vimos ali que Pedro ele ficou se remoendo dentro dele, não entendendo qual realmente era aquela visão, qual é a reação daquela visão, o que Deus estava querendo falar sobre aquela visão. E, portanto, nós podemos ver que, ao terminar aquele sonho, quando o lençol ele foi recolhido, esses homens a qual Cornélio mandou até a sua casa, bateram na sua porta. Então, enquanto orava, foi arrebatado em 3 estações e contemplou uma visão que, a princípio, lhe causou perplexidade. Nela descia do céu um lençol com vários animais, muitos considerados impuros, segundo a lei, a lei dos judeus. A ordem divina para que eles matassem e comessem, e parecia contradizer tudo o que aprendera desde a infância como judeus. Então isso vinha tudo de encontro, que Pedro teve um ensinamento totalmente diferente. Por quê? Porque ele era judeu. Ele era judeu. Então, Atos, capítulo 10, versículo... Pode ler? Atos 10, versículo 14 ao 17. Atos 10... 14 ao 17. Tá. Pedro, porém, respondeu: Deus, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum nem imunda. Pela segunda vez disse-lhe a vós: não considereis comum o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e o vaso foi recolhido ao céu. 17. Enquanto Pedro, admirado, ponderava sobre o que seria aquela visão que tiveram os homens que foram enviados por Cornélio, pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Amém? Então, vimos aqui que Pedro estava em dúvida do seu coração, porque daquela visão. Então, nesse momento, no versículo 17, nós vamos ver que aqueles homens enviados pelo Cornélio bateram até a sua porta. Então, entretanto, Deus estava conduzindo a Pedro ao quê? A compreender que o plano da salvação não estava limitado às tradições judaicas, mas se estendia a todas as nações. Então Pedro não poderia negar, que ele fosse o quê? A casa de Cornélio. Era para ele ir até a casa de Cornélio. Então Deus já estava preparando ali a Pedro, porque ele iria sim fazer uma visita na casa de uma pessoa a qual, para os judeus, eles não se misturariam, eles não entrariam nessas casas, e menos ainda comeria a comida deles, que para eles era imundo. Então Deus mostrou, antes disso acontecer, Deus já estava preparando Pedro, falando: Pedro, olha, vai acontecer isso. Então Deus ele nos dá um sinal para nós, Deus ele nos alerta, e foi como ele fez com Pedro. Primeiro ele deu uma visão para Pedro, mostrando, e Pedro, para que não viesse trazer um transtorno sobre ele, falando que ele foi por conta dele levar a palavra, ou foi por conta dele ir até a casa de Cornélio. Então o que ele fez? Ele chamou 6 pessoas como testemunha para garantir de que foi o Espírito Santo que estava enviando ele. Então não tinha como as pessoas iam falar: não, ele foi por conta. Não, mas ele foi. E quando ele chamou essas 6 pessoas, ele falou: olha, estou indo nessa casa porque Deus mandou eu ir lá. Ele justificou a ida dele até a casa de Cornélio.
E quando eles chegaram lá, eles ficaram espantados. Por quê? Porque eles viram ali o movimento do Espírito Santo. Né? Eles se alegraram com isso. Então, o impacto dessa experiência foi tão grande que Pedro decidiu não ir sozinho. Levou consigo 6 irmãos, juntos testemunha daquilo que o Espírito estava realizando, que é o versículo capítulo 11, versículo 12 ao 14. Essas atitudes mostram discernimento e prudência, pois o acontecimento certamente geraria questionamento entre os da circuncisão. Eles queriam que houvesse provas vivas de que não estava agindo por iniciativa própria, mas guiado pela revelação divina. Então, Pedro ele tinha que ter realmente provas, né, vivas de que não estava agindo por iniciativa própria, mas guiado pela revelação divina. Então, por isso que nós vemos aqui que ele levou essas 6 pessoas, né, como testemunha, para que quando ele fosse ali na reunião, na sinagoga, ele iria falar, né, e ali, com certeza, ele ia ser questionado, porque as pessoas que eram da circuncisão não iriam aceitar. Eles achariam que só iriam ser recebido o batismo, né, do Espírito Santo se a pessoa fosse circuncidada. Mas aqui Deus estava mostrando que não precisa ser circuncidado para poder ser salvo, porque ele veio para todos. Né? Então vemos aqui que todos se maravilharam ali quando viram ali aquele povo sendo realmente batizado no Espírito Santo. Ele queria que mais tarde, quando o relato, os fatos em Jerusalém, a presença dessas testemunhas reforçou ali aquilo que realmente Paulo estava ali falando. Então vamos abrir a nossa Bíblia ali em Atos, irmão Fernando, Atos capítulo 15, versículo 7 e 9, para mim, por gentileza. Nós vamos ver aqui que Paulo está ali comentando, né, a respeito da presença do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens. O que é mais lindo, porque quando ele mandou chamar a Pedro, né, para estar na casa dele, vimos que a casa de Cornélio ela estava totalmente cheia. Ela não estava somente com as suas famílias, mas tinha muito mais gente ali para ouvir a palavra de Deus. E todos que estavam ali na casa de Cornélio foram batizados no Espírito Santo. Amém? Atos 15, 7. Pode ler. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Amém? Então vimos aqui que o Pedro ele já estava justificando ali que Deus levantou ele para estar levando a palavra para os gentios e que eles viessem crer naquilo que estava sendo falado. Então, como é importante nós levarmos a palavra do Senhor, como é importante, né, nós sermos usados por Deus, né? Para isso, né, por isso que Pedro levou essas testemunhas, para testificar daquilo que ele estava fazendo. Porque ele sabia que lá na frente, né, ele ia ter conflitos entre os próprios judeus. Né? E essas testemunhas que estavam presentes serviu como garantia de que o que ele estava fazendo não era por conta dele, mas sim porque Deus tinha enviado. Deus tinha realmente dado a direção a ele para estar levando a palavra aos gentios. Terceiro, a urgência de pregação do Evangelho. Irmã Regiane, pode ler? Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar a partir
da verdadeira verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos. A igreja deve levar adiante a grandiosa mensagem da pregação do Evangelho a todas criaturas. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vimos aqui que Paulo afirma que Deus achou por bem salvar os que crêem por meio da pregação. Deus achou por bem salvar aqueles que realmente, escutam a sua palavra, e por isso que Ele ainda continua trabalhando no meio da igreja, levantando homens, mulheres, aqueles que realmente têm o desejo de ministrar, de pregar lá fora. E a palavra de Deus fala, como o presbítero Amarildo fala, que a seara está branca, mas os ceifeiros são poucos. E nós precisamos realmente nos levantar e levar a palavra do Senhor, porque muitos estão se perdendo ali fora. E essa é a direção que Deus está dando para a igreja. Ide pregai a toda criatura. É o nosso dever. Como Deus, Ele pode salvar todos? Pode, mas Ele deu essa obra para nós. Ele pode fazer milagre? Pode fazer milagre. Mas Ele deixou isso para nós estarmos levando a sua palavra, porque através da sua palavra é que Ele vai poder agir um milagre na vida das pessoas. É que vai começar a ter a fé, a fé das pessoas, elas vão começar a crescer. Por quê? Porque elas estão ouvindo a palavra do Senhor. Então, a urgência da pregação do Evangelho se revela no propósito eterno de Deus em alcançar toda a humanidade com a mensagem da salvação. Então, esse é o propósito de Deus, para que nós possamos levar a palavra da salvação do Evangelho para todas as nações, para todos aqueles que realmente precisam de ouvir a palavra do Senhor. O episódio da casa de Cornélio mostra que, embora o Senhor possa agir de forma extraordinária, enviando até mesmo um anjo, Ele determinou que a responsabilidade de anunciar a mensagem recaísse sobre a igreja. Ele deu essa responsabilidade. Ele mandou um anjo, mas a responsabilidade de estar levando a palavra, a mensagem, está em nós. Ele revelou para nós algo, mas nós temos que pôr em prática. Nós temos que levar a palavra do Senhor. A igreja tem que estar realmente atenta naquilo que Deus está falando, para realmente que aqueles que possam ouvir a palavra e venham crer na palavra do Senhor. A palavra ela vai ser ministrada, sim, ela vai ser ministrada. Mas se a pessoa não crê, não tem como a pessoa ser salva. A pessoa ela tem que crer naquilo que está sendo pregado. Nós não devemos contar somente o testemunho, nós devemos contar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, e aquilo que Deus ainda pode fazer em nossas vidas. Amém? A palavra da salvação, a cruz ainda continua falando. Então essa verdade é confirmada nas palavras de Jesus, quando ordenou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Essa ordem não foi dada apenas aos apóstolos, mas a todos os discípulos ao longo das gerações, até nos dias de hoje. Portanto, cada crente deve compreender que faz parte dessa missão, ou seja, nós fazemos parte dessa missão. Nós temos essa missão de estar levando a palavra do Senhor. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o cooperador, é todos nós. Temos essa missão de levar a palavra do Senhor. É na fábrica, é no hospital, aonde quer que seja. Estamos levando a palavra do Senhor. Então, a missão é que não existe desculpa para permanecer em silêncio. Não existe desculpa para a gente poder ficar em silêncio. Amém? Então, o apóstolo Paulo destacou que a salvação se manifesta por meio da
pregação da palavra e não por mérito alternativo ou mágicos, ele escreveu o quê? Aprove a Deus salvar os crentes pela os crentes pela loucura da palavra da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Segundo, a salvação dos gentios. Irmão Fernando, pode ler para mim? Primeiro tópico, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus, que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Amém. Glória a Deus. Então nós podemos ver que Pedro, ele teve uma experiência muito grande aqui, porque ele pôde aqui compreender de que a salvação não foi somente para os judeus. E ele era um líder religioso. E ele achava que era só para eles. Mas Deus ali, naquela visão, levando ele até a casa do Cornélio, Deus tratou primeiro com ele, depois deu a visão para Cornélio e levou ele até a casa do Cornélio e mostrou de que ele é Deus para todos. Não existe exceção de pessoas. Então Deus estava trabalhando não somente com Pedro, mas mostrando para ele também que a salvação é para todos. Que ele morreu naquela cruz, foi para todos. Mas é para todos aqueles que nele crê. Aí entra a palavra crer. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo para podermos ser salvos. Se nós estamos aqui hoje nesse estudo, porque nós cremos na nossa salvação. Se nós estamos aqui hoje porque nós cremos que Deus ele morreu naquela cruz por mim, por cada um que está aqui nessa noite. Senão nós não estaríamos aqui. Amém? Então Pedro ele pôde compreender isso. Então a pregação de Pedro na casa de Cornélio se tornou um marco na expansão do Evangelho, pois abriu definitivamente as portas da salvação aos gentios. Foi daí que começou o gentio receber a palavra do Senhor. Foi daí que realmente começou a expandir a palavra de Deus aos nossos corações. Até aquele momento, muitos judeus entendiam que a graça de Deus estava limitada ao seu povo, mas a mensagem proclamada por Pedro mostrou que o amor do Senhor alcança a todos. João 3,16, que Deus mandou o seu Filho unigênito para que morresse naquela cruz por todos nós. O amor de Deus nos alcançou. O apóstolo reconheceu que Deus não faz exceção de pessoas. Atos 10, capítulo 34. E que em qualquer nação, aquele que teme e aceita por ele, será salvo. Atos 10, 35, Então aqueles que ouvem a palavra do Senhor e aceitam ele como seu único exclusivo Salvador, esse é salvo. Essa declaração rompem séculos de barreiras culturais e religiosas, revelando que a salvação não está condicionada a uma linhagem ou a um cumprimento de tradições, mas a fé em Jesus Cristo é aquela que vai nos salvar. Então não tem diferença, Então é a fé, é a crença em Jesus Cristo, essa sim que vai nos levar à salvação. É essa sim que vai nos dar realmente a certeza de que nós estamos realmente fazendo aquilo que Deus tem nos dado a certeza de fazer. Então
Então a centralidade da mensagem de Pedro também chama a atenção. Ele não pregou sobre costume judaico e nem buscou a impor a lei cerimonial aos gentios. O seu sermão foi totalmente cristocêntrico, apresentando Jesus como o Senhor de todas as nações. Então, podemos dizer que Pedro se preocupou em levar realmente, né, a palavra de Deus para aquele povo. Se preocupou realmente de estar falando tudo aquilo que Deus já tinha mostrado para ele. Então, vimos por isso que a família de Cornélio foi salva, apresentando Jesus como o Senhor de todas as nações. Nós temos que levar o Senhor como o Senhor como Salvador das nossas vidas, de todas as nações. Essa ênfase demonstra que o coração da pregação da igreja deve estar sempre na cruz e na ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja ela tem que estar sempre centralizada, né, na palavra do Senhor, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que estar sempre focada nisso. Nós temos que estar sempre levando a palavra de Deus, nos preocupando e estar trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Porque é ela que vai salvar a nós. É ela que realmente vai abrir o nosso coração, é ela que vai realmente trazer a certeza de que Deus vai estar presente em nossas vidas. É a palavra de Deus. Então nós podemos ver aqui que tem muitas igrejas deixando de pregar a palavra do Senhor. Tem muitas igrejas realmente deixando de estar falando da mensagem da cruz. Se preocupando em quê? Em trazer outras coisas do mundo para dentro da igreja, para segurar os jovens, para segurar as pessoas, trazendo muitos louvores, nada contra, mas só que a palavra de Deus, ela só passa só 5 minutos ou 10 minutos. Não traz edificação aos nossos corações. Então tem muitas igrejas esquecendo de pregar a palavra do Senhor. Tem muitas igrejas realmente esquecendo de que Deus, Ele nos fala que quando nós pregamos a palavra dele, o que vai salvar é a palavra. Por isso que ele fala que o centro, né, da pregação, que o centro da igreja tem que ser a pregação da cruz. Nós temos que pregar o evangelho da salvação, porque é ela que vai nos salvar. Então vamos ver aqui que Pedro, na casa de Cornélio, ele pregou somente o quê? Cristocêntrico. Ele só pregou a palavra de Deus. E vimos que ali aquela família toda, e mais aqueles que estavam ali, foram todos salvos. Todos ali foram batizados. Amém? Segundo, a conversão dos gentios. Irmã, pode ler? Quer? A mensagem da cruz. É chamado ao arrependimento. A todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça de Deus, havia incluído no seu plano a salvação a todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto os judeus quanto os gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, de que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram a fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está um segredo, né, para as nossas vidas. Mas enquanto eu vou falar isso, alguém pode abrir Atos 10, 43? Vemos aqui esse segredo, amado, que a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Ou seja, tem que haver um arrependimento na nossa vida. Por isso que a primeira palavra, a primeira mensagem do apóstolo João foi o quê? Arrependei-vos. A primeira mensagem de Pedro
também foi o que? Arrependei-vos. E é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi arrependei-vos. Nós temos que arrepender dentro do nosso coração. Tem que vir realmente um arrependimento. Para que nós possamos ser salvos. É o que está escrito aqui. Não é eu que estou falando. Mas o arrependimento é ele que vai nos levar à salvação. O arrependimento é ele que vai nos trazer a certeza e vai nos aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. Mas para nós sermos salvos, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e depois nós seremos salvos. Então há um regulamento, há uma regra. Não é só ouvir a palavra de Deus e já sou salvo. Não, tem que vir um arrependimento. Crer e arrepender. Isso. Tem que ver essas coisas no nosso coração. Tem que vir de dentro para fora. O arrependimento realmente, né, tem que ser... Eu acredito que o arrependimento só vem depois que a gente crê. Isso. Então, por isso que fala aqui, né, que nós temos que crer, temos que ouvir a palavra e crer nela e depois o arrependimento. Né? Para quê? Para que nós possamos ser salvos. Como nós acabamos de ler aqui agora, né? Então, a crença, o arrependimento e crer em Cristo será o quê? Perdoado. Até também é o perdão aí, como foi lido aqui, né? É a mensagem da cruz. Olha bem, a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Achou aí, irmão? Quem achou 10? 43? A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Todos aqueles que nele crê serão o quê? Perdoados. Nós seremos perdoados. Mas nós temos que crer nele. Nós temos que ouvir essa palavra maravilhosa de Deus que está escrito aqui. Todos aqueles que nele crê serão perdoados. Primeiro nós temos que crer, para depois nós sermos perdoados. Não é isso que está escrito na palavra, em Atos? Então, nós temos que crer, amado, para poder sermos perdoados e alcançar o quê? A nossa salvação. Alcançar realmente a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E Pedro, ele estava realmente levando na casa de Cornélio isso, né? Para que eles viessem crer na palavra, viessem se arrepender e viesse ser aceito por Jesus. Mas ele estava sendo já aceito porque Deus já estava ouvindo as suas orações. Deus já tinha ouvido as suas orações, tanto que Deus mandou o anjo até ali e falar com ele, olha, manda alguém, um mensageiro à casa de Pedro, para que ele possa trazer as boas novas para você, para a sua casa. E vimos quando Pedro chegou ali, Pedro se maravilhou, porque a casa de Cornélio estava cheia. Não só com a sua família, como eu repito, mas tinha muita gente ali. E a palavra fala que todos que estavam ali, todos foram batizados no Espírito. Amém? Então a conversão dos gentios na casa de Cornélio mostra de forma clara que a salvação está disponível a todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Então todos que estavam ali, quando ouviram a palavra de Deus, quando viram Pedro pregar, todos eles ali se arrependeram dos seus pecados e começaram a crer nas palavras que estavam sendo pregadas. E começaram realmente a acreditar que realmente Deus estava ali naquele momento, como Ele está aqui nesta noite. Né? Então vimos ali que todos creram em Jesus Cristo, e aonde todos foram batizados. Pedro, ao pregar, destacou que todos aqueles que nele crê receberam remissão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43, como foi lido aqui. Essa promessa é universal, não está limitada a um povo ou cultura, mas se estende a todos que, arrependidos, depositam a sua fé em Cristo Jesus. Então temos que ter o arrependimento e depois a fé em Jesus Cristo. E nós vamos ver que Deus vai trabalhar em nossas vidas. O arrependimento, portanto, é o ponto de partida para a verdadeira conversão, pois não há perdão sem o reconhecimento e o pecado em busca da misericórdia divina.
Então temos que ter um arrependimento. Depois vamos ver aqui que Deus ele perdoa todos os nossos pecados. Quando nós começamos a arrepender, entra um arrependimento e nós aceitamos a Jesus e começamos a ter fé nele, Deus ele nos perdoa. Deus realmente ele tem misericórdia do seu povo. Deus ele abençoa o seu povo, né? Por isso que lá naquela cruz ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Mas aqui nós vamos estar falando do arrependimento. O arrependimento, portanto, é o ponto de partida para a verdadeira conversão, pois não há perdão sem o arrependimento, sem o reconhecimento de que eu sou falho, eu sou fraco, e eu preciso realmente de ter, né, um reconhecimento de Deus. Para que isso venha acontecer, eu tenho que me reconhecer, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, para que Deus possa realmente estar trabalhando na minha vida, para que venha a misericórdia divina sobre a minha vida. Então a reação dos judeus convertidos diante da conversão dos gentios revela como o plano de Deus é maior do que a expectativa humana. Eles se admiraram ao ver que o mesmo dom do Espírito Santo que foi recebido no Pentecoste, né, eles também viram o acontecimento ali acontecer na casa de Cornélio. O mesmo Espírito que batizaram eles ali no Pentecoste, a descida do Espírito Santo, eles presenciaram esse ato ali na casa de Cornélio. E por isso que esses 6 discípulos, esses 6 homens que Pedro levou com eles até ali na casa de Cornélio, eles ficaram o quê? Maravilhados. Porque eles viram que Deus não faz exceção de pessoas. Aí eles começaram a abrir os seus olhos que realmente Deus ele veio para todos. Não foi somente para eles, né? Essa experiência quebrou de uma vez por toda a ideia de exclusividade judaica na salvação, a qual eles achavam que era só para eles. Quando eles chegaram ali, eles viram essa barreira quebrou, né? Eles perceberam, né, que, vamos dizer assim, eles tinham um orgulho de falar que era só eles que eram salvos. Mas quando eles chegaram ali naquela casa, eles viram que eles não eram, né? Quando eles chegaram ali, eles viram a presença realmente do Espírito Santo de Deus. Eles viram realmente Deus trabalhar ali naquela casa da mesma forma que eles trabalharam ali no Pentecoste. Então eles se maravilharam. Eles ficaram maravilhados com isso, né? Então a graça mostrou-se abundante e imparcial, revelando que Deus não faz distinção entre pessoas. Então vimos aqui Deus trabalhar na casa de Cornélio. Então a casa de Cornélio foi um estudo, não só para os judeus, mas para a vida de Pedro e para as nossas vidas de hoje. Que Deus ele não faz exceção de pessoas. Então por isso que a igreja, todos que entrarem dentro da casa do Senhor, nós temos que saber receber bem, tratar bem, né? Porque nós estamos vendo aqui que todos nós merecemos ser salvos pela palavra do Senhor. Amém? Então, terceiro. Só voltando um pouquinho na sua fala anterior, onde o senhor falou que o início de tudo está no arrependimento, né? Ela fica justificado bem em Atos 2, o que o senhor está falando é uma verdade, e ele fica bem justificado aqui em Atos capítulo 2, o versículo 38, quando aliás as primeiras conversões, né, depois que Pedro é batizado do Espírito Santo, e ele prega ali até uma linha um pouco dura, onde ele até fala que o próprio Senhor Jesus foi aquele que eles crucificaram, né? Aí a Bíblia vai dizer para nós, versículo 17, ouvindo eles isso, eles confundiram no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro dá a resposta, o que o Senhor falou: arrependei-vos, para que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Né, para justificar aquilo que o senhor estava falando, esse texto ele fica bem claro, né? Que o ponto principal, como o senhor falou, inicial, o pontapé inicial da conversão é o arrependimento, né? O senhor havia falado na fala anterior. Amém. Então, nesse versículo fica bem claro, né, a justificação, que o arrependimento ele é um ponto de partida mesmo. Isso, é verdade. É assim. Amém? Então, nós podemos ver aqui que o arrependimento ele é a chave da nossa salvação, né? Ele é a chave. Através do arrependimento vem a fé e depois vem o perdão, né? E nós também temos que saber uma palavra
difícil. São duas coisas. Ou nós queremos realmente nos arrepender e também, né, o perdão. Deus, ele nos perdoou, mas será que nós sabemos perdoar o nosso irmão? Falar que perdoa é fácil. Quero ver na hora da prática. Amém? Realmente o perdão sair daqui de dentro. Sair de boca para fora é fácil. Mas sair daqui de dentro, ela é difícil. É uma luta tremenda. Mas nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender realmente, saber liberar o perdão. Amém, amados? Então, versículo, o tópico 3, que fala assim: o Espírito derramado sobre os gentios. Primeiro, o Espírito prometido. O nome aí, já leu? Irmã Maria, pode abrir em Atos capítulo 15 para mim, por gentileza? Versículo 16. Depois eu peço para a irmã Maria. 16 e 17. Terceiro já. O Espírito prometido. O Espírito prometido. O batismo do Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Uma pode ler para mim, Atos capítulo 15, 16 e 17. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Amém? Glória a Deus. A todos os gentios que fazem essas coisas, né, que aceitam o Senhor. Então, o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio marcou uma nova etapa no cumprimento das promessas divinas, como acabamos de ler aqui agora em Atos. A fé, até então, muitos judeus entendiam que as promessas do Espírito se limitavam ao seu povo, mas o Senhor demonstrou que também os gentios eram participantes da mesma graça e da promessa a qual, né, ele tinha realmente dado ao seu povo. Então vimos aqui que Pedro ele estava ali pregando a mensagem de Deus. Enquanto Pedro ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre todo o que ouviam a palavra de Deus. Vemos aqui que quando Pedro pregava ali na casa de Cornélio, que quando Pedro estava ali falando da palavra de Deus, o Espírito Santo ele desceu. Ao momento que Pedro estava ali falando, né, e vimos aqui que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de todos aqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor, que se encontra em Atos capítulo 10, versículo 44. E isso se manifestou de maneira visível, pois começaram a falar em línguas e a exaltar a Deus. Capítulo 10, versículo 46. Então foi no momento que Pedro estava o quê? Pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Ele estava tão atento no que estava acontecendo, eles estavam crendo realmente tão forte ali as suas crenças naquilo que estava sendo falado, e o Espírito Santo desceu na hora sobre a vida daquele povo, sobre a vida daquela casa. Que todos aqueles que foram com Pedro se maravilharam.
viram ali realmente, né, Deus trabalhar de uma forma totalmente diferente na vida daqueles homens. Né? E foi aonde que eles se maravilharam e eles começaram a compreender de que realmente Deus veio para todos, não veio somente para os judeus. Né? Que a promessa é para todos. A promessa não era só para judeus, a promessa são para nós também nos dias de hoje. Né? Mas é para aquele que nele crê, para aqueles que realmente buscam realmente estar na presença de Deus. Então o batismo no Espírito Santo, que no início foi experimentado apenas pelos judeus, no dia de Pentecostes, agora alcançava também aqueles que estavam fora da circuncisão, confirmado que a promessa era para todos. Então a promessa não era só para aqueles que eram circuncidados, a promessa era para todos. A promessa era para todos, mas com uma palavra, que creem no Senhor Jesus Cristo. Que tenha muitos que estavam sendo circuncidados, mas se eles fossem todos circuncidados, eles não teriam crucificado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque muitos estavam ali, muitos apedrejaram Jesus. Amém? Ao Filho de Deus. Então podemos dizer aqui, né, que a circuncisão, agora saiu, a circuncisão não era só, a salvação não era só para eles que eram, né, mas era assim para todos nós. Amém? Então essa realidade foi tão impactante que Pedro, anos depois, ao relatar o acontecimento do concílio de Jerusalém, afirmou que Deus não fez diferença entre eles e os gentios, mas concedeu o mesmo dom a todos eles que estavam ali presentes. Bom, Carlos, pode abrir em Atos 15, pode ler para mim o 8 e o 9? Isso cumpria a palavra do profeta Joel, já citados por Pedro em seu primeiro sermão. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso foi uma profecia que o profeta Joel fez lá no início, né? Que Deus derramaria do seu espírito a todos aqueles que nele crêem, ou seja, a toda a carne, que se encontra lá em Atos 2:17 e Joel 2:28. Amém? Não achou? Pode ler para mim? 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como a deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Amém? Deus fez o quê? Purificando o coração deles pela fé. Isso. Purificando o coração. Deus estava olhando o coração deles. Eles estavam ali, todos eles realmente com o seu coração, crendo naquilo que estava sendo falado. Né? Tendo um arrependimento realmente dentro do seu coração. E é por isso, né, que houve, né, esse derramamento do Espírito Santo sobre aquela casa. Porque Deus ele estava olhando o coração deles. Como Deus ele olha o nosso coração. Deus ele ora realmente a nossa vida espiritual, como nós estamos com Ele, como nós realmente estamos buscando a Ele. Assim o Espírito não era privilégio de uma nação, nem de uma classe especial, como reis, ou profetas, ou sacerdotes. A promessa se estendia a todos quantos o Senhor chamasse, revelando a universidade da graça, a universidade da graça, para com todos. Amém? Então vemos aqui que Deus ele trabalhou muito na vida daquelas pessoas. Então, 2, já estamos acabando. O episódio recebido. Primeiro também, pode ler para mim? Amém. Irmão Fernando, pode deixar aberto a sua Bíblia lá em Atos 11:1? O Espírito recebido. Como vimos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é,
se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado de evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor que aparece aqui como padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui que o recebimento do Espírito Santo pelos gentios em Cesareia foi um marco inquestionável da obra de Deus entre todas as nações. O texto bíblico deixa claro que primeiro eles receberam a palavra, ou seja, creram na mensagem de Cristo, e em seguida o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Primeiro eles ouviram a palavra, depois eles creram na palavra e depois o Espírito Santo desceu sobre eles. Amém? Então Atos 11 para mim, por favor. 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Amém? Que os gentios tinham o quê? Recebido a palavra de Deus. Então podemos dizer que eles ouviram que os gentios tinham ali recebido uma palavra de Deus. E vimos ali que a palavra de Deus ela tem poder sobre as nossas vidas. A palavra de Deus ela muda a nossa vida. Ela muda o nosso trajetório. Né? E vimos aqui que eles ficaram maravilhados, né, com o que estava acontecendo. Essa ordem revela que a fé em Jesus é a condição para que alguém seja participante dessa promessa. A fé em Jesus Cristo, né, ela nos traz a certeza e a convicção da nossa salvação. O que surpreendeu os judeus convertidos que estavam com Pedro foi justamente o fato de que o mesmo dom do Espírito que eles haviam experimentado no Pentecostes, agora se manifestava também sobre os gentios. Isso que maravilharam ele. É isso que deixaram eles realmente ali espantado, porque era o mesmo Espírito que estavam trabalhando no meio daquela casa. Né? Eles estavam sendo recebidos, né? Eles estavam sendo batizados porque eles estavam crendo na palavra do Senhor. Como é importante realmente a palavra do Senhor ser pregada, ser anunciada, ser ensinada, e as pessoas estão ali ouvindo, e ao mesmo tempo eles estão crendo, né? E nós vamos a viver o mover do Espírito Santo. Como nós vimos aqui no começo do ano, quando o presbítero ele fez a primeira campanha do batismo do Espírito Santo, nós vimos aqui 2 pessoas sendo batizadas no Espírito. Deus ele trabalha no meio da igreja até hoje, quando nós buscamos a Ele. Quando nós somos sedentos realmente de estar querendo ser batizado. Isso demonstrou qualquer argumento de que a graça era restrita a Israel, pois Deus confirmava com sinais que a salvação alcançava a todos. Então Deus mostrou ali com sinais. Além de falar em línguas, o texto destaca que eles glorificavam a Deus. Isso mostra que a obra do Espírito Santo não se resume a sinais exteriores, mas conduz a um coração cheio de adoração e louvor. Vimos aqui que o Espírito Santo não se resume a sinais exteriores, mas conduz a um coração cheio de adoração e louvor. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Que é com o nosso coração cheio de alegria, cheio de amor, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos dessa forma, e começamos a louvar ao Senhor, e começamos a buscar a Deus, né, nós agradamos aos olhos do Senhor, e nós sentimos a presença de Deus. E Ele recebe realmente a nossa adoração. Assim, a adoração que foi do coração dos gentios em Cesareia foi a maior prova de que estavam verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Quando eles começaram a adorar a Deus realmente no seu coração puro, no seu coração sincero, nós podemos ver que foi a maior prova, que é ser derramado o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Mas vejamos bem, isso aconteceu tudo através do quê? De uma oração de Cornélio.
Quando Cornélio ele começou a orar a Deus, com seu coração sincero, quando Cornélio realmente estava temente ao Senhor, nós podemos ver que tudo isso aconteceu na casa de Cornélio. Nós vimos aquele povo sendo abençoado, o derramamento do Espírito Santo de Deus, porque um homem buscou a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença de Deus, Deus ele salva a minha casa e a sua casa. Por isso que nós temos que realmente cada dia mais estarmos buscando a presença de Deus. A oração ela tem poder. A oração ela tem poder de mover todas as coisas da nossa vida. E vimos que a oração ela alcançou os gentios. A oração que Cornélio estava fazendo era só para salvar a sua casa. Sim ou não? A oração que Cornélio estava fazendo é porque ele estava agradecendo a Deus e temente a Deus. Mas mal ele sabia de que Deus iria salvar os gentios também. Mal ele sabia que Deus iria usar o apóstolo Pedro naquela casa para que todos pudessem ali realmente estar sendo abençoados. Mas foi através de uma oração. Um Pentecoste visto e ouvido. Irmã, pode ver? Posteriormente, quando questionando e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos foi um Pentecostes visto e ouvido. Aleluia, glória a Deus. Então podemos dizer aqui que a experiência pentecostal na casa de Cornélio se apresenta como uma confirmação clara que Deus ele entende a sua promessa, estende a tua promessa a todos os povos. Quando Pedro foi questionado pelos irmãos judeus sobre sua ida à casa dos gentios, ele não se apoiou apenas em suas palavras ou julgamentos pessoal, mas apresentou evidências concretas. Os gentios haviam recebido o Espírito Santo da mesma forma que os judeus haviam experimentado no dia do Pentecostes. Ou seja, ele teve provas suficientes ali para falar para aquele povo que realmente os gentios eles tinham recebido ali a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não foi ali somente porque ele quis, mas ele foi direcionado pelo Espírito Santo. E não só isso, tinha ali as testemunhas que estavam com ele, que puderam ali confirmar o que estava acontecendo na casa de Cornélio. Amém? Então, por isso, amados, não vamos deixar de pregar o Evangelho. Não vamos deixar de realmente falar da palavra do Senhor, porque ela cura, ela liberta e ela salva. Amém? Então, Atos capítulo 15 também vai falar ali sobre um pouco. Atos capítulo 11, versículo 15 e 18, vai falar como essa palavra realmente edificou ali a casa de Cornélio. E vimos ali que Deus, ele é maravilhoso. A experiência vista e ouvida e o testemunho de que Deus confirma a fé de cada crente, capacitando-os a viver em comunhão com Ele e a proclamar o Evangelho com poder e com convicção. Nós temos o que? A comunhão com Deus. Temos a certeza que nós temos, através das nossas orações, nós estamos tendo essa comunhão com Deus, não só com Deus, mas com o povo da igreja. Nós temos que ter essa comunhão. Porque nós temos que nos reunir, porque nós temos que nos fortalecer espiritualmente. E quando nós nos reunimos e começamos a orar, Deus ele trabalha dentro da igreja. Deus ele fortalece a igreja. Deus ele não só fortalece a igreja, como ele também fortalece a nossa vida espiritual. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.
Amém? É urgente, irmãos. É urgente que o Senhor quer que nós preguemos o Evangelho. E a aula de hoje ela é um tanto quanto importante, até mesmo porque ela é muito atual, essa aula, onde fala sobre uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, né? Então nós vemos aqui Cornélio, que era um gentil, ele foi alcançado pela palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus porque Deus, como foi bem falado aqui pelo presbítero, o Senhor ele não veio somente para um povo, o Senhor não veio somente para os judeus. Lógico, os judeus é a nação escolhida pelo Senhor, é o povo escolhido, é o povo adquirido pelo Senhor, pelo qual o Senhor escolheu por nação. Mas o Senhor não se limitou somente a este povo. Deus também ele tem um desejo de alcançar a todos os povos. Aí você pode perguntar, mas por que os judeus? Não sei. Poderia ter sido os brasileiros? Poderia. Poderia ter sido os americanos? Poderia ser os japoneses? Poderia. Mas Deus olhou para o povo judeu e escolheu o povo judeu como propriedade sua. E é interessante aqui, quando nós falamos de Cornélio, ele era um romano. E ele foi alcançado pelo Evangelho. Aí, irmãos, aqui na urgência da pregação do Evangelho, que eu acho muito interessante a gente ler, abra comigo 1 Timóteo 2,4, rapidinho. Foi muito bem explicado pelo presbítero Maurício a aula de hoje, acerca da urgência que nós temos de pregar o Evangelho, se faz necessário nós alcançarmos essas almas. Aí aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo de número 6 que eu queria ler, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu por si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Olha só que interessante. Eu não sei se você faz essas orações pelas autoridades que são eminentes sobre a nossa vida. Não estou falando somente no campo espiritual, orar pelo menos somente pelos pastores, pelos presbíteros. Não. A Bíblia diz para nós que nós devemos orar por todas as autoridades que são eminentes. Quem são? No caso do Japão, o primeiro-ministro, o governador, o prefeito. Nós temos que orar por essas pessoas. Sabe por quê? Porque o que a Bíblia diz para nós? Quando nós oramos por essas pessoas, a Bíblia diz para nós que oremos pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Olha só como é importante. Às vezes você ora por mim, você ora pelo presbítero Maurício, você ora pelo diácono, você ora pelo irmão, mas você tem orado pelas autoridades que estão eminentes sobre a nossa vida? Eu tenho sempre pedido para o Senhor, colocar uma pessoa com sabedoria, para poder coordenar o nosso estado, para coordenar a nossa cidade, uma pessoa com sabedoria. Nós estamos agora na nação japonesa sem o primeiro-ministro, está sem o primeiro-ministro. O ministro anterior, ele não suportou, não aguentou. Então, ele acabou pedindo ali, a demissão. Tá, irmãos? Então, nós devemos orar pelas autoridades eminentes também sobre a nossa vida. Tá? E é interessante que, quando fala sobre a pregação dos gentios, nós vamos lá em Atos 9,15, nós vamos observar que Atos 9,15 vai falar ali do momento em que Paulo, ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus, nós vamos observar que Deus, quando ele fala, o próprio Senhor Jesus fala com Ananias, fala: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de fulano, lá está Paulo, está orando, jejuando e orando. Ele fala: Senhor, aquele ali é carrasco, com minhas palavras, é perseguidor, tem licença para matar nós, tem licença para prender nós, o Senhor vai mandar lá no ninho da cobra. Aí Deus, no versículo 15 de Atos 9,
diz assim para nós. Disse-lhe, porém, o Senhor, ele diz aqui, Ananias, vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Paulo, ele foi um grande apóstolo que alcançou os gentios. Se hoje nós formos olhar, por questão de tribo, se nós formos olhar hoje pela nossa vida, de que tribo talvez nós faríamos parte? Quem você acha que tribo nós faríamos parte? Diga para mim. São 12 tribos, sim? Dan, Naphtali, tem Benjamim, tem... Nossa, não lembro todos, não. São tantas tribos. Mas você acha que nós faríamos Zebulon, Ruben? Você acha que nós faríamos parte de qual tribo? Se formos olharmos pela lógica, O que vocês acham? Diga no meu tempo, irmão. Paulo, ele pertencia a que tribo? Ou melhor, Saulo, ele pertencia a que tribo? Benjamim. Se hoje nós formos olhar, nós somos frutos de Paulo. Então talvez nós faremos parte da tribo de Benjamim. Então, irmãos, olhando pela questão de lógica, não que nós somos judeus, nós não somos judeus, mas olhando pela lógica, porque Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Aqui fica bem claro, em Atos 9:15, que Deus mandou Paulo para alcançar os gentios. Então, se hoje nós formos olhar, talvez nós faremos parte da tribo de Benjamim. Tá bom? Então, só por questão de curiosidade. Olha, o Espírito Santo, mas que foi falado aqui durante vários cultos, inclusive hoje o presidente deixou bem claro acerca do Espírito Santo. Então, irmãos, é importante nós buscarmos. O pontapé inicial da conversão de toda pessoa, como o presidente falou, é o quê? O arrependimento. Temos que arrepender. Se não houver arrependimento, não há conversão, irmão. A partir do momento que há um arrependimento, irmãos, começa a gerar o quê? Fé no nosso coração. Fé. Então, depois do arrependimento, vem a fé. A partir do momento que você teve fé, gerou fé no seu coração, e a fé ela vem pela palavra de Deus, conforme Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que gerou fé no seu coração, começa, irmãos, parece que assim, uma coisa puxando a outra. Gerou fé o próximo passo que eu quero batizar. Eu quero batizar, por quê? Porque é uma ordenança de Jesus. Jesus deixou apenas 2 ordenanças para nós. O primeiro é o que? O batismo nas águas. E o segundo é o que? A ceia do Senhor. Então, a partir do momento que a pessoa gera fé, ela tem o desejo de cumprir a ordenança de Jesus. E como eu falo, o batismo nas águas, irmãos, não é apenas um mergulho. O batismo nas águas não é apenas porque nós vamos ali descer as águas para poder comer o pão e tomar um suco de uva num culto de ceia. Não, é muito mais além do que isso. Tá? É muito mais além do que isso. O batismo na água, irmãos, é você testificando diante de uma nuvem de testemunha que você se identifica com Jesus Cristo. Eu me batizei porque eu quero ser como Jesus Cristo. Então, o batismo nas águas é isso. É a identificação com Jesus Cristo. Aquele que não tem o desejo de batizar nas águas é porque ele não quer se identificar com Jesus Cristo. Porque tem crente que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos dentro da igreja, você fala, não vou batizar, irmão. Não quero não. Geralmente o argumento de quem não quer batizar, ele é clássico. Não estou preparado. Quem está preparado para batizar, irmão? Não quer firmar o compromisso. Não quer firmar o compromisso. Quer namorar a vida toda. Porque o batismo nas águas, ele é um firmamento de compromisso, conforme a irmã Maria acabou de falar. É um compromisso que você tem tanto com o Senhor, como com a igreja de Cristo. Então, irmãos, é muito importante isso. Hoje eu estava até, antes de vir para a igreja, estava conversando sobre isso. O Fábio falou assim, eu só não me batizei na época que você se batizou, porque era para a gente se batizar junto, né? Sim. Aí ele falou que ele não se batizou por, tipo assim, porque falavam isso para ele, porque ele tem vício do cigarro, né? Sim. Aí ele falou assim, mas aí se eu me batizar, tipo assim, eu tenho vício do cigarro, como que, tipo, vai ficar, né? Aí um irmão falou assim, se batize e depois Deus vai, né, te libertando isso daí, né? Aí ele ficou meio assim... Está errado. Ainda bem que tomou decisão, sabe, não batizou. Então, aí ele falou, então não vamos batizar, porque... Não existe esse negócio de batize e vão ver depois. A pessoa batiza porque ela já morreu para o pecado. O batismo é a simbologia de quê? Eu estou morto para o pecado e ressurgindo para uma vida de santidade com o Senhor.
como que uma pessoa vai batizar no pecado e vai dizer, Deus vai libertando? Não existe isso. Então, por isso que não se batizou, ele falou. Por Agora essa Deus fala. sabe, foi sábio. Agora ele não está sendo sábio e não batizar agora. E não largar o vício. Aí não está sendo sábio. Foi sábio na decisão de não batizar porque tinha um vício, mas não está sendo sábio porque agora não largou o vício para batizar. Então, irmãos, é algo importante. É isso que Deus, Ele é misericordioso, Ele nos dá a oportunidade de tomarmos decisão. Tá? Então, o poder de decisão é único e exclusivamente da pessoa mesma, da mesma pessoa. Então, ou ele tem que tomar uma posição para se batizar, ou, meu irmão, não tem como batizar no vício e depois Deus liberta. Não, Deus não vai fazer assim. É que o mal de muitas pessoas acha que quando eu vou lhe batizo e Deus faz assim, faz uma mágica e ele larga vício, não tem vontade. Não, não faz, irmão. Deus não faz. É um sacrifício. Não, porque isso aí é o sacrifício de quem está querendo batizar. Tem que haver um sacrifício. Né? Então a pessoa tem que se esforçar. E eu vou dizer uma coisa por experiência própria: quem quer consegue. Quem não quer tem desculpa, vamos diminuir. Nunca diminui, porque não quer. A questão da falar do ou eu quero diminuir, vou diminuir, ele está dizendo que eu não quero parar. Tá? A pessoa quando diz que vai diminuir é porque não quer parar. Porque quem quer parar, ele chega e fala, não quero mais, chega. Para mim deu. Então, irmãos, ele toma a decisão e ele caminha em direção a isso. Tá? Então, isso é muito importante. Foi uma decisão sábia do irmão Fábio. Na maneira que eu falei, agora você mais sabe agora em parar e tomar a decisão de batizar. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Semana que vem, as revistas chegaram hoje. Eu ainda não tive tempo de separar. É muita revista, irmãos. Que não é só da nossa igreja, é do ministério todo. Eu ainda não tive tempo de separar, mas essa semana eu vou separar. Quarta-feira que vem, em nome de Jesus, eu estou trazendo as revistas para já entregar a nova revista. Tá? E semana que vem, na quarta-feira, lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Tá? Então, não deixe de vir, venha para você receber a sua revista nova e você também aprender a questão da missão. Sábado agora, culto de ceia. Irmãos, eu peço a contribuição, a colaboração de todos na questão da assistência social para poder estarmos assistenciando famílias. Né? Tem famílias que têm pedido socorro para nós e nós estaremos assistenciando em nome de Jesus. No domingo, né, no dia 5, culto da família, em nome de Jesus. Vamos escolher nossas ofertas para o bom andamento da obra do Senhor? Deixa eu finalizar o vídeo, irmãos.